o livro mais polêmico da ficção científica, com um viajante do tempo voltando até a época de Cristo. E se você pensou em Operação Cavalo de Troia, você pensou errado. Pessoal, antes de mais nada, por favor, já deixa aquele like aqui no vídeo, não deixa pro final, senão você esquece. Caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso e não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. E agora vamos ao que interessa. Eis o Homem, título em português de Behold the Man, foi publicado originalmente em 1969, 15 anos antes do começo da série Cavalo de Troia de J.J. Benítez. O autor é um cara que a gente vira e mexe e fala por aqui, Michael Moorcock, mais conhecido pela criação de Eric de Meuni Boné, outro personagem que a gente já tem muitos materiais por aqui. Nós temos um vídeo sobre o personagem, nós temos um podcast sobre as adaptações de quadrinhos e vou deixar o card aí para vocês procurarem depois e os links também na descrição deste vídeo, beleza? Caso você nunca tenha ouvido falar desse autor ou só o conheça pelo personagem já citado, cabe agora a observação que o peso da figura de Moorcock na literatura fantástica em geral não fica somente restrito à fantasia. A partir de 1964, como editor da mítica revista New Worlds, ele capitaneou a New Wave britânica da ficção científica, estando à frente de uma espécie de conflito de gerações, aonde vários autores rejeitaram muitos dos tropos da era clássica, entre eles a preocupação com o rigor científico. Assim, a contracultura chegou ao meio literário sci-fi, via a revista New Worlds e através dos textos de autores como J.D. Ballard, Brian Aldiss e, principalmente, do próprio Michael Moorcock. Em 1966, foi publicada ali a primeira versão de Behold the Man, premiada como Nebula como melhor novela no ano seguinte, e em 1969 ela ganhava sua versão definitiva já em formato de livro. Para quem não lembra ou não sabe, o título faz menção à Bíblia, em João capítulo 19, versículo 5. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa púrpura, disse-lhes Pilatos, eis o homem. Quando eu falei polêmico lá no início, eu não estava exagerando. Eis o Homem nunca foi lançado no Brasil e a edição lançada em Portugal já se encontra fora de catálogo. No momento em que esse vídeo é gravado, a única edição disponível e encontrada é a da britânica Gateway, que você encontra no link aí na descrição, inclusive no formato digital. E é até bem compreensível que muitas editoras evitem esse tipo de conteúdo porque, inevitavelmente, atrairiam a ira de uma boa parcela do público, inclusive aqueles que nem se dispusessem a lê-lo. Mas eu já falei aqui e nem dei a sinopse e nem expliquei o que ele tem de tão explosivo, então vamos lá. Carl Glogauer, o protagonista, é um ex-aluno de graduação em psiquiatria, um estudioso de Jung e do cristianismo em geral. Sua relação com esse assunto, a figura de Cristo, ela é marcada por uma impressão bastante específica. Afinal de contas, ele não reconhece o conceito de divindade nesta figura, porém aceita a ideia de um Cristo histórico crucificado como um legado positivo e, por que não, necessário para a humanidade. Até aí, nenhum problema. A questão é que ele é constantemente confrontado por Mônica, com quem tem um relacionamento íntimo atribulado, que está sempre ridicularizando suas ideias. Afinal de contas, ela acha que Carl é ridiculamente complacente com a figura cristã e ainda argumenta que Jung somente convenceu as pessoas da necessidade de um Messias, e essa necessidade de fato não existiria. Ou seja, para ela, a figura de Cristo é somente um factoide fabricado a partir da figura do próprio Cristo. Principalmente levando em conta sua época, eis o Homem já se mostra bastante provocativo. Pensando em Cristo como um ser humano comum, o texto já crava esta pergunta desde o início: qual dos dois tem razão? E assim entra em cena o elemento fantástico desta trama. De uma forma bastante direta e sem firulas, Carl Glogauer tem acesso a uma máquina do tempo e, para responder à pergunta que foi deixada para eles e para o público, ele resolve investigar in loco o papel de Cristo e assim consegue viajar até o ano 28. Aliás, a descrição desta máquina do tempo como um útero e ainda preenchida por líquidos em seu interior, onde o protagonista simbolicamente renasce em outra época, parece até uma pequena influência do curta La Jetée de Chris Marker. Se vocês o assistirem, vocês verão uma fala em que as coisas meio que se encaixam.
Enfim, como estudioso do assunto, Karl Glogauer conhece os evangelhos de trás para frente e até fala aramaico, somente com algumas dificuldades na pronúncia, o que permite que ele se misture a essa época sem muitos problemas. Ali, seu primeiro contato é com João Batista e um grupo de essênios, que testemunham sua chegada e consideram isso um advento. Porém, naquele momento, Karl Glogauer só tem como objetivo encontrar Jesus, então parte para Nazaré. Bom, a partir daqui cabe lembrar que vai ter spoiler pesado, obviamente, mas pela baixa probabilidade de lançamento do livro aqui e pelo ano em que ele foi publicado, eu acredito que eu estou liberado. Porém, de toda forma, cabe lembrar também que o que eu vou dizer a seguir está inclusive na contracapa da edição portuguesa e está na sinopse da edição britânica, que eu coloquei o link aí na descrição. Bom, e é aqui que as coisas ficam um pouco pesadas e blasfemas para muita gente. O protagonista de fato encontra Jesus Cristo, mas o que ele não esperava é que Jesus Cristo fosse um corcunda, deficiente mental, filho de uma Maria promíscua, casada com um José que zomba dela quando ela diz que foi engravidada por um anjo. O choque de Glogauer é enorme, porém, como defensor da figura do Cristo histórico, como estudioso e conhecedor dos evangelhos, a solução é radical. Ele mesmo decide assumir o papel de Cristo e encenar tudo a partir do seu conhecimento de homem do futuro. É aqui que o livro deixa evidente que Michael Moorcock estava muito interessado em discutir inúmeras condições psicológicas e neuroses do homem comum, entre muitas delas o complexo de Messias. Apesar do limitado número de páginas, Moorcock consegue nos explicar e nos convencer de como alguém como Glogauer, que obviamente não operava milagres verdadeiros, conseguiu trilhar esse caminho, usando em parte o conhecimento dos evangelhos, ou seja, escolhendo os apóstolos com base apenas em seus nomes, e a psicologia quando era preciso convencer a multidão de que algo sobrenatural havia acontecido. Bom, já ficou claro aqui que a coisa é muito mais complexa do que simplesmente responder a pergunta que foi feita no começo, e nós já sabemos aonde esse personagem terminará, não é? Segundo o próprio Moorcock, eis o homem teve uma recepção inesperada pela comunidade religiosa britânica, que aceitou incrivelmente bem o caráter de investigação e discussão que a obra carrega. Já nos Estados Unidos, não é muita surpresa que a obra não tenha tido reações tão amigáveis assim. Como o barato de Michael Moorcock, que permeia toda sua obra, são as realidades alternativas, Karl Glogauer apareceu novamente em 1972 no romance Breakfast in the Ruins, e ainda posteriormente na série de contos Dancer at the End of Time, que inclusive estabeleceu uma certa lógica interna sobre essas viagens no tempo. E eis o homem também teve uma adaptação em quadrinhos naquela época gloriosa dos magazines MPB da Marvel. A revista Unknown Worlds of Science Fiction número 6 de 1975, aliás o último número desta série, teve uma versão muito fiel do conto, escrita por Doug Moench e ilustrada por Alex Ninho. E enfim, por tudo que foi dito aqui, Eis o Homem é um livro que ainda deve ficar por um bom tempo restrito ao mercado britânico, infelizmente, e apesar de todos os spoilers dados aqui, o finalzinho desta trama eu não revelei, porque eu quero deixar essa experiência para quem for atrás do livro, tá? Então se você tem como lê-lo, tem, sei lá, como você vai chegar nesse livro, tá? Eu recomendo fortemente. E é isso aí, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Então a gente repete os recadinhos do começo. Por gentileza, se não deu like, faça isso agora. Também, se não se inscreveu no canal, por favor, faça-o. Ative o sininho também. Não esquece de procurar a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica. Dá uma olhada lá. E é isso, valeu, até a semana que vem.